Pode se sentar. Hoje nós vamos dar prosseguimento na lição que nós começamos na semana passada, no assunto que nós começamos na semana passada, que é sobre uma introdução, uma breve introdução sobre a Trindade. Como os irmãos sabem, nesse trimestre, ou como nós falamos na semana passada, nos próximos 3 meses nós vamos então falar sobre a Trindade, sobre a doutrina da Trindade. Né? Lembrem-se que, como disse da última vez, na semana passada, Trindade é um termo que ele não é bíblico. E aí a primeira pergunta que pode surgir é: mas irmão, se não é bíblico, como que a gente está estudando? Eu falei que o termo não é bíblico, ou seja, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não encontra a palavra Trindade. Mas a doutrina da Trindade é bíblica, porque na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a doutrina da Trindade revelada através de diversas passagens, algumas das quais nós já falamos aqui na semana passada. Então, embora o termo não seja bíblico, a doutrina a qual esse termo se refere, essa sim é bíblica, e por isso nós estudamos. Eu acho importante fazer essa observação porque por 2 motivos. Primeiro que o estudante da Bíblia desavisado, ele pode querer procurar na Bíblia o termo Trindade e não vai encontrar. E aí ele pode achar que isso é uma heresia, que isso é algo criado pelo homem. Mas não, a doutrina existe. O que não existe é o termo que nós, seres humanos, definimos essa doutrina em algum momento da história que a gente vai ver hoje. Segundo, porque uma dos argumentos das pessoas ou das seitas que não creem na Trindade, um dos argumentos utilizados é justamente o fato do nome Trindade, do termo Trindade não estar na Bíblia. E por isso entendem que se não está na Bíblia, então a doutrina não existe. Então, apenas para separarmos 2 coisas. Uma coisa é o termo não ser bíblico, ou seja, não estar na Bíblia. Outra coisa é a doutrina não ser bíblica, ou seja, não estar na Bíblia. Tá? Lembre-se sempre que quando a gente fala de teologia, nós estamos falando do homem interpretando a Bíblia, que o homem fala sobre Deus. A doutrina da Trindade é uma teologia, ou seja, o homem, olhando para a Bíblia, encontrou ou encontra essa doutrina, esse ensinamento, que o ensinamento em si é bíblico. Se não fosse bíblico, nós não encontraríamos, por exemplo, o nosso texto base de Mateus capítulo 3. Então, para nós continuarmos, vamos apenas ler Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 17 novamente, para nós continuarmos o nosso estudo. Na semana passada, nós vimos justamente essa passagem, nós começamos a ver essa passagem onde nós encontramos as 3 pessoas da Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí, no final da aula passada, nós fizemos uma analogia para a gente, entender um pouco mais sobre a Trindade, ou ficar um pouco mais claro. Como eu disse na semana passada, e falo sempre, nós seres humanos, nós aprendemos por comparação. Eu sei que essa parede é branca porque um dia alguém me mostrou a cor verde e eu associei que o branco é isso e o verde é isso daqui. Então eu posso dizer, esse é branco e não é verde. E aí nós fizemos uma analogia. Enquanto os irmãos acham, Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 17, alguém lembra qual foi a analogia que nós utilizamos na semana passada? Foi sobre uma doutrina da Bíblia também. E aí nós vimos alguns versículos e vimos mais especificamente essa analogia com a Trindade. Alguém lembra? Ninguém? Quem estava aqui na semana passada? Caio estava. Letícia estava? Não. Juscelio, Andrés, Gustavo. Não estava? Estava. Ninguém lembra? Não acredito. A analogia que nós usamos semana passada para falar sobre a Trindade. Eu fiz uma analogia de que a Trindade, Deus, ele subsiste em 3 pessoas. E aí eu fiz uma analogia com uma outra doutrina bíblica, que também é uma coisa só, mas que subsiste em 3, nesse caso não 3 pessoas, mas 3 atos ou 3 partes, que não é salvação. Tem a ver com salvação, mas não é salvação. Também não foi. O final da palavra é o mesmo, só muda o início.
tem a ver com salvação, rima com salvação, redenção. Exatamente. Quando nós olhamos a obra da redenção na Bíblia, nós vemos que a redenção é uma coisa só, mas que ela subsiste, ou seja, sem ela, para ela existir, três coisas têm que existir. Quais são essas coisas? Quem lembra? Primeiro, para a redenção existir, não, antes disso, antes da fundação do mundo, o que acontece? O planejamento de Deus, certo? A Bíblia nos diz que Deus, antes da fundação do mundo, ele já escolheu salvar o seu povo, salvar aqueles, enviar o seu filho para morrer por nós. Então a redenção, uma coisa só, ela subsiste, ou seja, ela só existe se três coisas existirem também. Primeiro, o planejamento de Deus. Segundo, adianta só Deus planejar a salvação? O que precisou acontecer para de fato haver salvação? Quem? Enviar o filho? Confiança, vai, fala. Enviar o filho, Jesus. Enviar o seu filho Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Adiantava só o pai planejar? Não. Ele planejou, mas alguém tinha que executar. E quem executou? Jesus Cristo. E a terceira parte? O Espírito Santo operando os benefícios da salvação. Então, Deus ele planejou, Jesus executou. Mas só Jesus executar adianta, mas não adianta muito. Porque então, fui salvo. E agora? Faço o quê? Vivo como? Aí entra o Espírito Santo operando os benefícios, aplicando os benefícios da salvação. Então, a redenção, ela subsiste em três coisas: o planejamento do Pai, a execução do Filho, a aplicação do Espírito Santo. Analogamente, comparativamente, a Trindade, Deus, ele subsiste em três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sem Deus e Espírito Santo, não há Deus. Sem a obra de Jesus Cristo, a consumação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não há redenção. Bom, o nosso texto de Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 17, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A razão pela qual Jesus se batizou. O batismo é uma confissão pública de fé. O batismo é você morrer, é um homem morrendo para o mundo e nascendo de novo com Cristo. Então, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Porque ele precisava cumprir a lei, ele precisava cumprir a justiça dos homens. Se Jesus além, bom, esse é o primeiro motivo imediato. Obviamente que para nos dar exemplo e tudo mais. Então, Jesus precisava se batizar, mesmo não tendo pecado. Então ele o permitiu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então o texto de Mateus capítulo 13, que também acontece em Marcos, em Lucas e em João, em todos os evangelhos, todos os 4 evangelhos, nós vemos o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, nós temos a manifestação das três pessoas da Trindade ao mesmo tempo. Ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a manifestação de Deus, a manifestação de Jesus, a operação do Espírito Santo, de formas isoladas. No batismo de Jesus, nós encontramos as três pessoas juntas ao mesmo tempo. Os evangelhos vão nos relatar que, saindo Jesus da água, uma pessoa, corpo humano. O Espírito Santo de Deus, no versículo 16, diz que o Espírito de Deus viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Em outras passagens vai dizer, descendo em forma corpórea como pomba. Atenção, não é uma pomba branca, bonitinha, igual do sabonete Dove descendo sobre Jesus Cristo. É o Espírito Santo em forma corpórea descendo como uma pomba. Não que ele desceu uma pomba, ok? Muitas pessoas confundem isso. Porque tem até uma razão, a gente poderia dizer. Tem um pouco de razão e um pouco de misticismo, infelizmente, dentro da igreja. Razão no sentido de que na Bíblia existem tipos, existem símbolos. Por exemplo,
Qual é um dos símbolos do Espírito Santo? Quem pode dizer? Fogo. O fogo. Fogo é um símbolo do Espírito Santo. O azeite, o óleo, a unção, um dos símbolos do Espírito Santo. A pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Tá? Mas não significa que o Espírito Santo desceu, que uma pomba de fato desceu e pousou sobre Jesus. Não. O que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos diz, é que o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba. Diego, mas como que isso acontece? Não sei, não estava lá, infelizmente. Eu sou um pouco mais novo do que isso. Né? Nasci em 86, alguns bons anos antes, alguns bons anos depois, não pude contemplar essa passagem, não pude contemplar essa visão. Mas cuidado, porque senão aí entra o lado místico da coisa. Muitos cristãos, infelizmente, ou muitos crentes, infelizmente, eles se apegam ao lado místico da coisa, e aí, né, você pode encontrar, por exemplo, um crente, infelizmente, andando com uma pomba assim para baixo, amarrado no ombro, porque a presença do Espírito Santo está sobre ele. Né, trazer pomba para a igreja. Então, cuidado, é um problema muito sério que a igreja enfrenta hoje. Igrejas que, de forma mística, se apegam a símbolos. E aí você tem igreja, por exemplo, que é candelabro disparado para tudo quanto é lado, é arca da aliança, no púlpito, líder, pastor, apóstolo, usando quepá, usando faixa, usando símbolos. Igreja que se apega a símbolos. Né? Então, muito cuidado em relação a isso. E por fim, no versículo 17, então até aqui nós temos as duas pessoas da Trindade. Diga. Sem problema. Eu sou perseguida por testemunhos de Jeová. Perseguida? Sou. Ah. E aí, eu sempre falo da Trindade que eles não aceitam porque não está na Bíblia. Então, eu gostaria que você só repetisse as três presenças da Trindade aqui nesse versículo. Você falou que o primeiro é Jesus saindo da água. Jesus sendo batizado logo saiu da água. Uhum. Primeiro, Deus Filho. Depois tem, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E aí, em outras passagens, né, nos textos análogos, vai dizer o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba descendo sobre Jesus Cristo. Então você tem ali o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E por fim, versículo 17 diz, e eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo, a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Então as três pessoas manifestadas ao mesmo tempo, no mesmo local, na mesma circunstância. Diga, meu irmão. Você quer falar uma coisa? Testemunhas de Jeová, eles usam uma tradução diferente. Adventista, ela falou. Adventista, eles usam uma tradução diferente. Ela falou da Adventista? Ela falou Adventista. Quem usa são os testemunhos de Jeová que usam uma tradução. É testemunha de Não Jeová é nenhuma mesmo. tradução. Não, foi a testemunha de Jeová Adventista mesmo. também? Não, foi a testemunha de Jeová mesmo. Ah, foi testemunha? Ah, perdão. Eu entendi Adventista. Porque o grego não tem definite article. E quando eles traduziram, ou a testemunha de Jeová, que eles traduziram, eles não usaram definite article, porque fica mais vague, né? Fica mais vago. Por isso que talvez eles podem até mostrar na Bíblia deles, que não tem. Porque a tradução deles é diferente. Isso. Não, né? Porque tradução é baseado no texto original. texto original. Exatamente. Sim, mas também testemunhos dos que estão traduzindo, né? E a maioria das pessoas que traduzem baseado no contexto, mas mesmo que o grego não tenha o definite article, eles traduzem como esse. Os testemunhos de Jeová foram para lado. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de tradução, versão. No final da aula a gente vai ter a segunda parte do perguntas e respostas. Tem uma pergunta justamente sobre isso. Não sobre isso justamente, mas baseado com isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, Mateus capítulo 13, né? Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, João capítulo 1, nós encontramos o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é um dos momentos na Bíblia que nós encontramos as três pessoas da Trindade reveladas, apresentadas no mesmo momento. E por isso é um dos textos que nós utilizamos para falar sobre a Trindade. Bom, como eu disse, na semana passada, nós terminamos a aula fazendo essa analogia da Trindade com a redenção. Então a Trindade ela é uma coisa, ou Deus é uma coisa, e aí, né, esse coisa é apenas uma expressão que eu estou utilizando para ficar mais didático, não que Deus seja uma coisa, tá? Mas imagina Deus como algo, tá? E esse algo, ele só existe
ou ele subsiste em três pessoas diferentes. Por que subsiste? Porque se você tirar uma dessas pessoas, não é mais Deus, não é mais algo. Assim como a redenção. Essa foi a analogia que nós fizemos no fim da aula passada. Mediante a isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é justamente um texto que o nosso pastor citou no final da aula passada. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, e eu dei a referência e já vou começar a ler, porque Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se a gente demorar para achar numa escola bíblica dominical, Gênesis capítulo 1, versículo 1, aí é misericórdia, né? Misericórdia completa, total, na vida do indivíduo, da pessoa. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí eu pergunto para os irmãos, esse criou, ele está no plural ou no singular? Plural. Está no plural ou no singular? Plural? Singular ou plural? Criou. Criou o quê? Singular ou plural? Criou, está no singular. Está no singular. Mas teve gente que falou no plural. Originalmente, plural. Aí sim. No português ele aparece no singular. Criou Deus. Por quê? Porque gramaticalmente a palavra criou, ela está linkada com Deus. Se Deus está no singular, então criou está no singular. A questão é, o Deus está no singular ou no plural? Aí já muda. Textual ou original? Aí quem respondeu singular, agora já vai jogar plural, porque não. Assim como Deus, o criou está no singular. Porque Deus está no singular. Aqui não está Deus, aqui está Deus. Certo? Só que a Bíblia foi escrita em português? Não. Ou o livro de Gênesis foi escrito em português? Não. O livro de Gênesis foi escrito em alemão, em inglês? Não. Não foi. Ele foi escrito em hebraico. E quando nós vamos para a língua original, nós vamos ver que Deus, a palavra Deus, ela aqui é Elohim. E Elohim não é singular, Elohim é plural. Elohim é o plural de Eloá, que aí sim é o singular. Então, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um dos outros textos da Bíblia, um dos vários textos da Bíblia, que, embora que pareça ser uma única pessoa, o texto está falando de múltiplas pessoas. Traduzindo para o português, é como se fosse, e criou deuses no céu no princípio, e no princípio criou, ou criaram os deuses, céu e terra. Só que esses deuses não são vários deuses. É um Deus subsistindo em três pessoas. É uma unidade composta. Unidade composta, exatamente. Diga. Só que aqui no alemão você viu direitinho o nome de Deus, você viu die Himmel plural. De Himmel. Die Himmel plural. Então, mas aí Himmel é plural porque são os céus. E criou Deus os céus. Mas God está singular. o God está em singular. Então, o original hebraico nos responde isso. Porque ele fala assim, olha, quem criou foi o Elohim. E quem é o Elohim? É múltiplo, é plural. Então, quem criou os céus e a terra não foi Deus, foi o Deus, ou foram o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aqui é uma das provas bíblicas, um dos textos bíblicos que nos mostra que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo não só são a mesma pessoa, mas os três estavam presentes na criação do mundo. O que derruba a tese, a teoria de que existia Deus Pai, e aí depois Deus criou o Deus Filho, e depois o Deus Espírito Santo apareceu. Então nós vemos que tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto o Espírito Santo, além de serem uma única pessoa, um único Deus subsistindo em três pessoas, eles sempre existiram. Os três são eternos. Jesus já existia muito antes dele vir à Terra, dele reencarnar como homem. Muito antes. Ele estava presente na criação. Existem vários textos bíblicos que nos mostram isso.
Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos, mais uma vez, ou de forma mais sintetizada, essa unidade, essa trindade na criação do mundo. Então, quando fala, criou, e no princípio criou Deus, os céus e a terra, esse Deus, no hebraico, no original hebraico, ele é Elohim, que é a forma plural da palavra Eloá. É um plural. Mas está escrito criou, não está escrito criaram. Sim, porque se fosse criaram, seriam várias pessoas. Tá, criou, porque o criou está falando de um único Deus, que é a um só Deus, mas que subsiste em três pessoas. Diego, isso é muito confuso. Você explicou semana passada, está começando a explicar agora, a minha cabeça já está explodindo. Não consigo entender. Existem coisas na Bíblia, ou boa parte das coisas na Bíblia, nós não conseguimos entender. Quer ver um exemplo? Você consegue entender o amor de Deus por você? E por que você está aqui hoje? Porque um dia você creu no amor de Deus por você. Existem coisas na Bíblia que a gente não consegue explicar. Você consegue explicar por que uma pessoa sem pecado morreu no seu lugar? Mas você está aqui hoje, não está? Então existem coisas na Bíblia que a gente não consegue explicar. Existem coisas na Bíblia que a gente não consegue entender profundamente. Mas a gente pode crer. E acima de tudo, a gente pode experimentar. Quando a gente fala da Trindade, a Trindade sim, ela é uma coisa difícil de entender. Muito difícil de entender. É sim uma coisa muito difícil de explicar, talvez muito mais difícil de explicar do que entender. Às vezes a gente até entende a Trindade. Mas na hora que uma criança, por exemplo, chega e fala assim, o que é Trindade? Aí você corre para um lado, corre para o outro, coça a cabeça e procura daqui, procura dali, e no final fala, não sei explicar. Mas a gente consegue experimentar. Você consegue entender a Deus? Não consigo. Eu não consigo entender Deus. Já tentei algumas vezes, já procurei, mas não consigo entender Deus. Eu consigo explicar a Deus? Olha, difícil. Mas eu posso experimentar a Deus. A Trindade é a mesma coisa. É difícil de entender, talvez mais difícil ainda de explicar, mas definitivamente a gente pode experimentar a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo em conjunto, sob o mesmo propósito nas nossas vidas. Então, quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos a pluralidade de Deus na unidade desse mesmo Deus. É um só Deus. Não existem três deuses. É um só Deus. Mas esse único Deus, ele subsiste em três pessoas diferentes. Sem uma dessas pessoas, Deus não é Deus. E Deus só é Deus, porque existem essas três pessoas unidas, trabalhando no mesmo propósito. Diga, Juscelio. No livro de Gênesis aqui, na explicação sobre a Trindade, Aham. no primeiro versículo, Aham. no segundo e no terceiro, a gente pode ver as três pessoas da Trindade aí nesse versículo? Eu já expliquei assim. No segundo e no terceiro? Na sua explicação eu entendi, porque você trouxe aí sobre do original. Se nós lêssemos em português, nós seria dessa forma. Então, mas aqui a forma que eu aprendi a explicar foi assim. Nós temos três pessoas da Trindade. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aham. Nós vemos Deus, tipo assim, na fala, na palavra, né? E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus também presente. E disse Deus, haja luz, houve luz. A palavra é Jesus, que ele era o verbo. Nós podemos ver essa Estava lá de João, né? Isso. Que lá, por exemplo, aqui não quer dizer que ele não existia, mas só que como que ele era... nós, seres humanos, conhecíamos Jesus por meio do verbo, só através da palavra. Aham. Lá em João, que ele veio, se fez carne. Sim, você pode explicar dessa forma, embora seja um pouco mais difícil de você conseguir as pessoas entenderem dessa forma. Principalmente se for uma pessoa cética o suficiente para se atentar ao texto.
Por que eu digo isso? Porque nos versículos 1, 2 e 3 você tem um ponto final depois de cada um deles. Então alguém, por exemplo, pode te argumentar nessa explicação, eu estou falando uma pessoa ou que não seja cristã, ou uma pessoa que não acredite na Trindade. Se você pegar uma pessoa crua, ou seja, um novo convertido, por exemplo, e você explicar dessa forma, é bem possível que a pessoa entenda e creia nisso. Mas se você pegar uma pessoa mais crítica, a pessoa vai falar assim, não, mas aqui só tem um ponto final. Aqui, Mas se você uma apologética. Se você Mas pegar... se você for para você trazer essa explicação, se você colocar João 14,16. Mas aí não é mais só esse texto, aí você já tem um texto auxiliar. Sim. Né? Então você vai pegando textos auxiliares para basear esse primeiro texto. Eu diria que se você quer uma explicação textual, ou seja, você quer um texto, só no texto, Mateus, a passagem do batismo de Jesus, ela é mais forte textualmente do que Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Porque no batismo de Jesus, você tem uma cena contínua, você tem um texto contínuo, que ele continua e aquilo tudo é uma coisa só. Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3, você tem 3 frases que aí é interpretativo. E aí se você pegar um apologeta, se você pegar uma pessoa mais, né, crítica, a pessoa vai então, para escorregar ali no texto. João 14,16 não consegue, não? Bem claro, né? João 14,16 dizia, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O que eu argumentaria em relação a João 14,16 é que em João 14,16 você não tem a manifestação dos 3. Você tem a menção dos 3. Por exemplo, eu posso falar assim, encontrei você na rua e você falar assim, poxa, meu irmão, eu acabei de chegar em Berlim essa semana, cheguei quarta-feira em Berlim, e aí agora estou meio perdido, estou meio sozinho, não tenho muito o que fazer, eu passo o dia inteiro em casa, sem fazer nada. E eu posso falar assim, olha rapaz, se você quiser, eu frequento uma igreja, lá na nossa igreja a gente tem um pastor, que é uma pessoa boníssima, muito, muito boa, e que ele pode conversar com você, então vai lá na igreja, tem um pessoal lá e tem o nosso pastor, gente fina demais. E eu tenho também um amigo, esse amigo ele é professor de jiu-jitsu. Talvez se você se interessar, você pode ir lá e ter aula com ele, entendeu? E sobre final de semana, rapaz, vou fazer um churrasco com os irmãos lá na igreja. Vai lá que eu vou te apresentar uma pessoa lá, tem um irmão lá chamado Ivanolha, gente fina pra caramba e tal, você vai gostar de conversar com ele. Eu tô te falando da mesma pessoa. Mas você tá vendo a mesma pessoa? Não. Então você pode entender que são 3 pessoas diferentes. Tem o pastor, tem o irmão da igreja, ou tem o amigo do Diego, professor, e tem o irmão da igreja que vai estar no churrasco. Mas da minha parte, é a mesma pessoa. Mas o ouvinte dessa frase pode achar que são 3 pessoas diferentes. Mais ou menos isso que se aplica em João capítulo 14, versículo 16. Jesus sabe que ele está falando dos 3. Nós sabemos porque nós cremos. Então a gente sabe. Então, por exemplo, se a irmã Rosângela ouvir eu falando isso para você, a irmã Rosângela vai falar assim, não, o Diego está falando do pastor Ivanor. Por quê? Porque ela conhece o pastor Ivanor, ela conhece o professor Ivanor, ela conhece o crente Ivanor, o cristão Ivanor. Então ela faz ela tem esse entendimento que os 3 são um. Mas a pessoa que não conhece pode achar que são 3 pessoas diferentes. Isso se aplica a João capítulo 14, versículo 16. Por isso que eu digo de novo que a passagem do batismo de Jesus ela é mais clara, porque na passagem do batismo de Jesus, além de ser um texto único corrido, é um momento onde os 3 se manifestam juntos, ao mesmo tempo. Então fica mais fácil da pessoa entender, bom, tinha um saindo da água, tinha um descendo como pomba e tinha um terceiro falando ao mesmo tempo. A pomba não falou, estava saindo da água não desceu. São 3 pessoas falando, agindo, apresentando ao mesmo tempo. Sim, mas a explicação, por exemplo, assim, no caso essa aí é mais clara, mas se falando para a pessoa, vamos supor,
você está explicando sobre a Trindade, você pode usar várias passagens. Se você quiser. No estudo da Trindade, sim. No estudo da Trindade, sim. Você vai provavelmente usar, se não conseguir explicar a Trindade aprofunda utilizando apenas uma única passagem da Bíblia. Tipo assim, agora assim, quando é uma questão de, vamos supor, doutrinária, que a doutrina de que alguém, né, que não tem a mesma doutrina que você aprendeu daquela forma, aí a maneira mais clara é essa que você falou, que você mostra as pessoas físicas. Tipo, mais... Fica mais evidente, fica mais claro, sem sombra de dúvidas, entendeu? Eu me utilizava desse versículo 1, 2, 3 que você falou e do 26. Aí ele... Gênesis? Sim, capítulo 1, 26. Na criação do homem, Sim. Aí ele coloca... ele diz façamos. Isso. Eu me utilizava desses versículos primeiro e do 26 também. Mas aí, como você falou do batismo de Jesus, é perfeito. Ele é mais, eu diria que ele é mais assertivo. Isso, eu entendi. Ele tira, se não toda, mas grande parte ou a maioria da sombra de dúvida que pode existir. Principalmente a gente está falando de pessoas que são apologetas, pessoas que são críticas, pessoas que vão pegar o texto e vão debater, e vão observar essas coisas. Fala. Sem contar, levando adiante nesse versículo que o irmão José acabou de mencionar, se pegar um apologeta, ele pode correr por esse outro. E aí você já tem que entrar com morfê e não com halos. Exatamente. Porque o outro aí Você vai ter é que morfê. explicar que no original, da o mesma outro essência. é que é a mesma essência, da mesma qualidade. Então, um outro versículo que coaduna também com a manifestação da Trindade explícita é 2 Coríntios 13, na bênção apostólica. Exatamente. Né? Então, esse sim evidencia, principalmente para esses apologetas, que aí não tem como fugir para lugar nenhum. Exatamente. Porque aí está literalmente, assim como no batismo, para essa manifestação da Trindade explícita, Isso. aí também, Isso sem ponto e sem isso é vírgula. o que eu adicionaria. Na bênção apostólica, você tem os três, mas você não tem os três manifestados, você tem os três mencionados. No batismo, de novo, qual é o grande tchan, ou o grande segredo? Tchan não, porque se for novo, não vai nem entender o que é tchan. Mas o grande segredo da passagem do batismo de Jesus é que são as três pessoas da Trindade não só mencionadas, mas as três manifestadas. Porque João Batista viu, né? Viu. Ele viu Jesus, ele viu o Espírito Santo e ele ouviu Deus. Então são as três manifestações. Na bênção apostólica nós temos as três citações. Aí, de novo, para uma pessoa mais crítica, para uma pessoa mais apologeta, a pessoa vai falar assim, não, mas aqui se está mencionando. Cadê os três juntos, reunidos, presentes? Uma coisa é eu mencionar, outra coisa é eu ver que são as três pessoas separadas, distintas, porém a única pessoa. Mais alguém? Alguma observação, algum comentário? Eu acho que Diga. a Bíblia do King James, eu acho que porque usa manuscritos mais tardes, eles têm they mentioned on the King James. I don't have anything now, but I don't look at it. Which verse are you referring to? King James. Which verse? I don't know the verse. It's something somebody wants to look up later. King James has. Okay. Because we have King James here, Oh, so, you do? Okay. yeah. I don't know the verse. Ela está falando que na Bíblia, na tradução de King James, fica mais evidente essa diferença. E aí a gente poderia... Yeah, I don't have internet, so. Só que ela não tem internet, então ela não consegue pegar o verso específico. Bom, mais alguém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos seguir? Seguindo, diz Gênesis capítulo 1, versículo 1, a gente vê, né, a Trindade não manifestada, mas a Trindade mencionada, como a gente leu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Elohim, plural de Eloá, ele criou, é o singular, mas são três deuses, mas é um único Deus, e por aí vai. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos também a Trindade mencionada, como o nosso irmão Ítalo mencionou. Vamos para Mateus capítulo 28, versículo 19.
Mateus, capítulo 28, versículo 19. Não é um texto da bênção apostólica, especificamente, mas em Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós encontramos os 28, 19, nós encontramos Jesus Cristo mencionando, assim como lá em Gênesis capítulo 1, as três pessoas da Trindade. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui, esse E ele é uma adição. Ele não é uma alternativa. Não é batizando em nome de Deus, em nome do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Não, é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Só que esse E aqui, ele não é um E somente aditivo, mas ele é um E também acumulativo. O que eu quero dizer com isso? Que é um E no sentido de que, olha, só o nome do Pai não resolve. Mas não é que é um outro nome em cima desse nome. É um outro nome igual a esse nome. Ou seja, não são três nomes. São três pessoas que que o batismo deve ser feito sobre esses três nomes. Mas não três nomes no sentido de se você tiver só dois, então já está tranquilo. Já é seguro. Não basta um, você precisa ter mais de um. Não é de quantidade, mas de qualidade. Ou seja, o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, é no sentido de que, olha, o batismo tem que acontecer nesses três nomes, porque são três pessoas. Aonde, mais uma vez, se tirar um, já não é mais o Deus trino, as três pessoas. Em Atos, a gente vê Atos 2, ali depois da descida do Espírito Santo, tem o sermão de Pedro. E Pedro, ele está ali falando, e aí perguntam para ele: que faremos, homens e irmãos? E aí Pedro ele diz assim: ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali ele fala perdão só em nome de Jesus. E, portanto, eu entendo, talvez ele estava falando ali para as mesmas pessoas que estiveram de acordo com a crucificação de Jesus, como você estivesse falando. E esse Jesus a qual vocês crucificaram, que vocês devem ser batizados no nome dele também. Porque aqui ele não menciona o Pai. Então, aí não tem a ver com a Trindade, aí tem a ver com a obra de cada pessoa da Trindade. Mas o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui Pedro ele fala: sejais batizado em nome Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Falavam batismo em nome de Jesus. Aí é para diferenciar o batismo de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo de João Batista. São dois batismos diferentes a qual os apóstolos se referiam. Então, no início do livro de Atos, você vai ver eles falando do batismo de Jesus, ou batismo em nome de Jesus. Mas isso não significa, primeiro, que é um batismo diferente do que Jesus fala, de Mateus capítulo 28, é o mesmo batismo. Segundo, é um batismo em nome de Jesus, no sentido de diferenciar o batismo de João Batista com o batismo, de Jesus no sentido da redenção, perdão dos pecados. Terceiro, a doutrina da Trindade. Lembra que eu falei no início que a Trindade não é uma palavra bíblica? Ou seja, em Atos capítulo 2, não existia Trindade. Existia Jesus, Deus Pai e a ação do Espírito Santo. A doutrina da Trindade ela só foi formada em 380. Assim, formada no sentido de definido, fechada, em 380 depois de Cristo. Então aqui não tinha Trindade. Então Pedro aqui, Paulo também, mas Pedro aqui ele vai falar, olha, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no sentido da Trindade. Terceiro ponto. E quarto ponto, aqui a gente também tem a obra de cada pessoa da Trindade. Cada pessoa tem uma obra específica. Os três são pessoas diferentes, que operam obras diferentes, mas que todas elas sempre seguem o mesmo propósito, têm a mesma direção, ou se resumem em uma coisa só. Mas aqui também fica um outro ponto de estudo, a gente vai pincelar sobre isso mais para frente, e a gente vai ver isso
mais a fundo ao longo da revista, mas aqui também nos mostra a obra específica de cada pessoa da Trindade. Entendeu? Assim, o que se entende também quando Jesus fala, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele faz a menção dos três, né, é justamente por causa do exemplo que você deu da redenção. Então, a redenção ela foi planejada, executada e aplicada pelas três pessoas. Logo, o batismo, quando Jesus fala assim, ó, tem que batizar em nome do Pai, que planejou, em nome do Filho, que apresentou, e em nome do Espírito Santo, que aplica na vida de vocês, exatamente. Eu não creio, claro, creio no batismo no Pai do Espírito Santo, mas esse é um versículo cujas pessoas contra a Trindade podem usar parasiado. Tá, mas aqui você está, né, Pedro está dizendo que seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receber esse nome do Espírito Santo. Isso. É um versículo. Embora esse contra-argumento, ou a utilização é uma utilização bem rasa, Isolado. isolada, Não, facilmente contexto. combatível. O contexto explica por si só. Isso. Aí entra, por exemplo, exegese, nesse caso mais exegese do que hermenêutica bíblica, no sentido de, se você analisar o texto inteiro, você vai entender o que Pedro quis dizer. Né? Mais alguém? Algum comentário? Não? Ainda sobre Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, eu não sei como está na sua Bíblia, mas provavelmente, asseguro com uma grande quantidade de certeza, que não está em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Está assim na sua Bíblia? Sim ou não? Não. O nome só está escrito uma vez, não é isso? Por que isso acontece? Porque no original grego, esse nome, que está no singular, ele indica uma só essência. Lembra do coisa que eu falei na semana passada? Uma só coisa. Uma só essência. Um só algo. Uma só caixa. Mas que essa essência, ela está representada, ou ela é representada, ou ela existe em três pessoas distintas. Então o nome é um só. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são três nomes. É um nome só. E esse único nome, essa única essência, ela é composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Muito, 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 muito mal comparado. Né? Diego, qual o seu nome? Meu nome é Diego Ventura Silva. Só Diego Ventura? Não. Meu nome é Diego Ventura Silva. Se eu chegar no local e falar, olha, meu nome já aconteceu muitas vezes, de eu ir num lugar que eu tenho uma reserva, um restaurante, um hotel, qualquer lugar, e eu falo assim, olha, tem uma reserva, mas qual é o seu nome? Diego Silva. A pessoa falando, Diego Silva não tem aqui. Eu falo, olha Diego Ventura. Ah, não. Diego Ventura Silva. Não, Diego Ventura Silva tem. Ou eu chego e falo assim, olha, tem uma reserva. Ah, qual é o seu nome? Diego Ventura. Ah, não, Diego Ventura não tem, não. Tem Diego Ventura Silva. Você... Ah, não, sim, muito mal comparado, tá, pessoal? Porque, assim, só para a gente ter uma ideia da questão do nome específico, tá? É um único nome. O nome só aparece uma vez. No original grego, esse nome aqui denota a ideia de essência, que subsiste, ou seja, só existe com esses três nomes. O nome do Pai, o nome do Filho, e o nome do Espírito Santo. Ok? Alguém precisa perguntar? Eu acho que alguém levantou a mão. Acho que foi o Ronaldo que levantou aqui. Você? Não, é porque, como você mesmo já mencionou, a doutrina da Trindade é algo que é muito cauteloso em a gente explicar, porque é difícil de explicar. Mas assim como a Trindade subsiste em três pessoas distintas, a gente podemos utilizar também, assim como os frutos do Espírito, né, que tem 7 facetas, como é mencionada lá em Isaías, porém as 7 facetas, Os 7 Espíritos. os 7 Espíritos de Deus, né, em 7 facetas, porém em Um só. só essência. Não só é que em Deus só tem Espírito. 7 Espíritos. Tem Exatamente. um Espírito que se apresenta, se revela em 7 facetas. formas. Exatamente. Ainda sobre os nomes, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E aí sim,
é a passagem da bênção apostólica. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, verso 13, que o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então aqui nós temos as três pessoas, não somadas, mas de modo equitativo, ou seja, de modo igual. As três pessoas têm o mesmo peso, as três pessoas são pessoas diferentes que aparecem juntas, reunidas. Sem as três pessoas, não existe mais. Uma outra comparação também bem distante, mas que pode, outra analogia também bem distante, mas que a gente pode, de certa forma, de forma bem didática, com um objetivo didático, a gente utilizar. Já viu um castelo de cartas? Você tem um castelo de cartas. Se você tirar uma carta, não tem mais castelo. A Trindade, de novo, de forma bem distante, tá? Apenas para a gente ter um recurso visual. Se você tirar uma pessoa, não existe mais Deus. Deus, ele só existe nas três pessoas. São três pessoas que subsistem na mesma natureza, na mesma qualidade, na mesma importância, tá? Que, aliás, é um outro ponto. Quando a gente fala primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa, terceira pessoa, não é que um veio primeiro e depois veio o outro, por último veio o terceiro. Não. Primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, porque a gente precisa, né? São três pessoas, é uma lista, então, para a gente falar sobre elas, a gente tem que dar uma ordem, mas não uma ordem de importância, de qualidade, de relevância, apenas porque você precisa mencionar as três, então você precisa ordenar de alguma forma. Digo. Trazendo para o universo infantil, quando eu vou tentar explicar a Trindade para as crianças, eu já vi várias pessoas abordando, tipo, é o Sol, porque ele aquece, ele ilumina e ele... Eu não lembro mais, mas, tipo, essa comparação cai por terra porque é sobre o que ele faz, né? E aí você não pode usar. Aí eu já vi sobre a água. Aí é o sólido, líquido e gasoso, que também não dá para usar. Então, eu acabo usando o ovo, porque o ovo, ele é o ovo, ele está inteiro, ele é casca, gema e clara. Se você separar, você vai ter a clara do ovo, você vai ter a gema do ovo, a casca do ovo, E aí é a comparação que eu acabo usando, mas, tipo, aí a minha pergunta eu consigo usar o ovo ou eu vou esbarrar? Em qual problema eu vou esbarrar se eu tentar comparar com o ovo, entendeu? Como eu explico isso para uma criança? Então, se tratando de criança, aí, opinião minha pessoal, tá? Um teólogo, um apologeta, ele pode ter uma opinião diferente. Mas eu entendo que não importa qual comparação você busca, sempre vai ter uma brecha. Porque nós estamos falando de Deus. Então, Deus é como um vento que você não vê, mas você sente. Existem diversas brechas nessa comparação. Então, assim, quando a gente fala de uma criança, eu entendo que muito mais importante do que você ensinar a doutrina da Trindade para uma criança é você explicar que são 3 em 1. E aí o ovo fica muito mais fácil para uma criança entender. É claro que você vai pegar um adulto de 40, 50 anos, com 30 anos de crente, se eu usar a figura de um ovo para explicar a Trindade, para você introduzir o assunto, tudo bem, mas não se limita ali ao ovo, você vai encontrar brechas nessa comparação. Das 3, eu acho que o ovo é que faz mais sentido. Porque sem uma das 3, você não tem o ovo. No ovo, você tem as 3. A casca serve para uma coisa, o gema serve para outra, a clara para uma terceira. Mas as 3 têm gosto de ovo, porque as 3 são ovo. Então, assim, é onde eu encontro menos buracos, vamos dizer assim. Eu acho que é a mais para o universo das crianças, é a mais adequada. Não adequada, mas é a que se encaixa melhor e tem menos buraco. Mas certamente, se a gente for procurar, a gente vai entender, a gente vai encontrar. E não porque a analogia seja ruim, sim porque a gente está explicando algo que
de certa forma, é inexplicável. Quem explica Deus? Ninguém explica Deus. Então sempre vai ter uma brecha, sempre vai ter uma lacuna que a gente não vai conseguir preencher. Mais alguém? Não, agora. Bom, seguindo adiante, quando a gente vai para 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos. Não é adicionando coisas, mas olha, essas três coisas, as três pessoas juntas. Ainda sobre a redenção, aquela comparação que a gente fez semana passada, quando a gente vai para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nós encontramos o apóstolo Pedro nos escrevendo dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos uma única obra, a obra da redenção, na qual essa mesma obra consiste em três coisas diferentes, ou em três passos, ou em três processos, ou em três etapas diferentes. Veja bem, sem a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo, não tem redenção. Porque nós fomos redimidos para sermos obedientes. Sem a presciência de Deus Pai, não tem redenção. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Que antes da fundação do mundo, Ele já planejou entregar o seu Filho. Sem a santificação do Espírito Santo, e aí a santificação do Espírito, mas provavelmente na sua Bíblia está com E maiúsculo, o que significa que é a santificação do Espírito Santo, não a santificação dele, mas a santificação promovida por ele nas nossas vidas, não tem redenção. Porque a palavra de Deus nos diz, inclusive Pedro nos diz, nas suas cartas, que Jesus voltará para buscar uma igreja santa, imaculada, sem ruga, sem mancha, santificação. Então, as três operações, elas precisam existir e serem aplicadas juntas para que haja um resultado, uma só essência, nesse caso a redenção. Então, mais uma vez, nós vemos as três pessoas fazendo três obras diferentes, mas as três obras apontam para a mesma coisa. E aí é um ponto muito interessante que a gente precisa observar e que, ultimamente, eu tenho visto alguns comportamentos diferentes, seja na igreja como um todo, mas principalmente nessa igreja, né? Obviamente, eu vou citar nomes. Que é o seguinte: pessoas pegando as pessoas da Trindade, colocando num saco e achando que é a mesma coisa. Quando a gente fala da obra da Trindade, e aí a obra da Trindade é a obra de cada pessoa específica, cada pessoa tem uma obra. Então, por exemplo, eu já vi pessoas orando em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma prática que a Igreja Católica faz, por exemplo. Na oração, nós não oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de quem? De Jesus. Ah, mas Jesus disse Pai, Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele disse na oração? Não. Ele disse no batismo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que ele falou isso no batismo? Porque o batismo tem a ver com a redenção. E nós acabamos de ver, e já vimos que a redenção consiste na obra do Pai que amou, do Filho que se entregou, do Espírito Santo que opera. Certo? Então, na oração, um cristão, leitor, estudante da Bíblia, não ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele ora em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, sereis. Ah, Diego, mas qual o problema? O problema é que você está orando errado. Tá, eu estou orando errado, mas e daí? A Bíblia não diz que o Espírito intercede os gemidos inexprimíveis? Sim, de forma ignorante. Ou seja, na minha ignorância, porque eu não sei me exprimir, porque eu não sei me expressar, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis perante Deus. Então, porque eu não sei expressar o que eu estou sentindo, o meu desejo, o meu pedido, a minha alegria, a minha tristeza, o meu choro, o Espírito Santo fala assim: Pai, o Diego quer dizer isso. Ah, mas a Bíblia não diz que Jesus é meu advogado? Então eu peço de qualquer maneira e chega lá e Jesus destrincha isso aí e faz a mediação. Não, Jesus é nosso advogado no sentido de defesa.
Porque nós temos um acusador que nos acusa do pecado. Mas Jesus, como nosso advogado, perante o justo juiz, que é Deus, fala, ó, Deus, o diabo está acusando. Mas você lembra que eu fui lá e morri por ele? Então a acusação dele não tem mais valor. Ele está fazendo uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás. O Diego aceitou meu sacrifício na cruz do Calvário há 2 anos atrás. Então, o que passou, passou. E aí, essa é a função de Jesus como advogado. Então, veja, é sim nossa responsabilidade de saber orar, de saber pedir, e principalmente, no nosso contexto, de saber reconhecer a obra que Deus faz, a obra que Jesus faz e a obra que o Espírito Santo faz. Inclusive nas nossas orações. Ah, Diego, mas aí fica muito... Eu já ouvi isso. Mas aí, Diego, fica muito complicado, porque então toda vez que eu vou orar, além de me preocupar no que eu vou orar, eu tenho que me preocupar para quem eu vou orar. Ué, mas aí você achou que ser crente é o quê? É só frequentar a igreja, né? Como diz aí no mundo, pagar o dízimo e jogar pedido pro alto e vai acontecer? Nós precisamos ser racionais na nossa fé. Precisamos ser racionais. Não é apenas, eu vou orar e, vou fazer um pedido de oração aqui, e aí, né, eu trabalhei com um rapaz, ele falava que todo mês, no final do mês dele, da casa dele, tinha um sorteio. O que é sorteio? Não, eu pego todas as contas da casa, jogo pro alto. O que cair em cima da mesa eu pago. Tem crente que faz isso. Ele pega os seus pedidos e joga pro alto. E aí Deus, pega o seu, o Espírito Santo pega o seu, Jesus pega o seu. E aí, não, precisamos ser responsáveis na nossa oração. Veja, responsáveis, conscientes. É crescer na graça E no conhecimento. Não é ser legalista, mas crescer na graça e no conhecimento. Precisamos ser racionais. Assim como o nosso culto precisa ser racional, ou seja, eu preciso saber não só o que eu estou fazendo aqui, o que nós vamos fazer aqui, de 11h45 a 1h45. Eu preciso não só saber o que eu estou fazendo, mas também saber como eu estou fazendo e também saber o porquê eu estou fazendo. A nossa oração é a mesma coisa. Então, orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado. Diego, está errado, mas eu posso continuar fazendo? Não, porque agora você já sabe. Até então... Não é contado. Hã? O tempo da ignorância Não é contado. Até então você estava ignorante. Então, Deus perdoa. Jesus, o advogado, né? Mas agora você sabe. Então, agora se você fizer, aí... E, Diego, mas sabe o que é? Que eu cresci na igreja católica. Então, eu tenho esse costume, eu tenho essa influência. E aí, para mim, desapegar disso, ora. Jejua, se for o caso. Pede urgência a Deus. Mas agora em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus. Exatamente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então precisamos estar conscientes, não só das pessoas da Trindade, mas também da obra que cada pessoa da Trindade realiza na nossa vida, ou realizou na humanidade. Bom, seguindo adiante. Diego, você falou que a Trindade ela é um conceito humano. Sim, ele é um conceito humano. Como eu disse no início, ela não é uma palavra bíblica. Mas ela é o seu conceito. Eu falei conceito humano. A Trindade não é uma palavra bíblica. Mas a sua doutrina, a sua mensagem está na Bíblia. Tá? Como eu disse, a Trindade ela só foi ser formada, vamos dizer assim, ou fechada, lá em 380 depois de Cristo. Um dos concílios da igreja. Ao longo da história da igreja, a igreja tem vários concílios, principalmente no início da história da igreja, onde os pais da igreja se reuniam e discutiam as doutrinas, discutiam a Bíblia. E a partir daí formou-se não só o cânon bíblico, ou seja, não só, a Bíblia é constituída de 66 livros, Gênesis e Apocalipse, mas também muitas das doutrinas, e a da Trindade entre elas. Diego, por que eu preciso aprender a doutrina da Trindade? Bom, eu te dou pelo menos 2 motivos. Primeiro motivo, nós precisamos aprender a doutrina da Trindade, ou termos ciência da doutrina da Trindade, justamente porque estamos falando de Deus. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, eu preciso conhecer sobre esse Deus. Então eu preciso saber quem Ele é, como Ele se apresenta, suas características. É por isso que nós estudamos a Trindade, é por isso que nós estudamos teologia, e em teologia não seminário de teologia, mas a teologia no sentido da doutrina que fala sobre Deus.
as características de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus. Né? E segundo, para nós combatermos as falsas doutrinas. Porque, como a gente falou no início da aula, existem seitas que não creem na Trindade. E se os irmãos repararam, eu citei essas igrejas, entre aspas, como seitas, não como igrejas. Por quê? Alguém sabe dizer? Por que quem não crê na Trindade é considerado uma seita e não uma igreja? Porque o Paulo falou que qualquer pessoa que não pregar o evangelho nós podemos ser considerados anárquicos. Está no caminho. Mas por que é uma heresia? Porque ela foge de quê? Tem a ver com o que ela falou. Pelos falsos ensinamentos. Então, mas por que por exemplo, um grupo de pessoas que não crê na Trindade é uma seita. Mas um grupo de pessoas que não crê ou que não é pré-tribulacionista, ou seja, não crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, não é uma seita. Continua sendo uma igreja. Porque os manuscritos originais especificamente a salvação como é que funciona. Né? Tem uma palavrinha. Toda tradução que muda o original. Está no caminho, assim, está na beira do Na beira do lago, Pênalti. na marca do pênalti. Oh my God. Vamos lá. Quando a gente olha para a Bíblia, nós temos doutrinas bíblicas e nós temos doutrinas fundamentais da Bíblia. As doutrinas fundamentais, elas são fundamentais. Qualquer grupo de pessoas que se opõe às doutrinas fundamentais da Bíblia são consideradas seitas. Os testemunhos de Jeová, eles são seitas por quê? Porque, entre outras doutrinas, eles não creem na doutrina da Trindade. Os presbiterianos, até onde me consta, se bem que atualmente até uma parte dos assembleanos, não creem no pré-tribulacionismo. Mas ainda são igreja. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo, ou a escatologia como um todo, não é uma doutrina fundamental. É uma doutrina bíblica importante, que precisa ser conhecida, observada e tudo mais. Mas ela não é uma doutrina fundamental, ou seja, ela não muda o meu estado de salvação. A Trindade muda. Por que a Trindade muda? Porque, como nós vimos, a redenção é uma obra da Trindade. Se eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, então o sacrifício de Jesus Cristo, ele é irrelevante. Ele é só uma criação, ele é só uma criatura, ele não é Deus. Então veja, nas doutrinas fundamentais, e a Trindade é uma delas, se você tirar uma parte, todo o resto rui. Então é por isso que nós precisamos conhecer a Trindade. Porque a Trindade era uma doutrina que fala diretamente, ou que tem a ver diretamente com a nossa própria salvação, dentre várias outras. Então, ao longo da história da igreja, nós encontramos diversas heresias relacionadas com a Trindade. Por exemplo, durante um tempo, né, existia uma heresia chamada o triteísmo. O que é o triteísmo? Três. Teísmo, Deus. É uma heresia que afirma que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três deuses diferentes. Que é uma coisa que viola a Bíblia. Porque quando Deus fala com Moisés nessa sargante, ele fala, eu sou o que sou. Quando Deus dá as leis para Moisés, ele fala, olha, um único Deus. Então não são três deuses. O Deus é um só, que subsiste em três pessoas. Também nós temos o unitarismo, que afirma que somente Deus Pai é Deus. Que Jesus Cristo, ele não é Deus, ele é tipo Deus, ele é sabor Deus. Né? No Brasil está muito famoso essa... Jesus Cristo é sabor Deus. Né? Parênteses, no Brasil agora não tem mais chocolate, você tem coisas com sabor de chocolate. Então Jesus Cristo, ele é sabor Deus, ele não é Deus. O Espírito Santo, mas não é Deus. É o unitarismo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por que precisamos tomar com isso? Assim como o tritarismo ou o unitarismo, nós temos também o unicismo. O que é o unicismo? O unicismo, ele ensina que é um único Deus, uma única pessoa, mas que ora se manifesta como Deus Pai, ora se manifesta como Deus Filho e ora se manifesta como Deus Espírito Santo. Ou ora se manifesta como Deus, ora se manifesta como Jesus, ora se manifesta como o Espírito Santo.
que também viola a Trindade, as três pessoas unidas, formando uma só essência, porém três pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com características diferentes e, acima de tudo, com ações diferentes, não só sobre a humanidade, mas principalmente sobre o seu povo. Precisamos ter cuidado com isso. Nos últimos anos, principalmente, o homicídio tem entrado na igreja. Na igreja atual, através de ensinos, pregações, até mesmo da música. Existem muitos hinos que são hinos unicistas. Diego, mas qual é o problema? Se você não sabe, tem ignorância. Mas se você sabe, conhece e continua cantando, praticando, ensinando, reproduzindo, aí já vira uma questão mais séria. Ainda mais ignorância, pode ser faz deliberadamente. Então veja, precisamos estar cientes de tudo que nós fazemos para Deus. Seja pregar, seja servir na casa de Deus, mas principalmente na oração e no louvor. Você presta atenção no que você louva? Você presta atenção no que você ouve? Você presta atenção no que você ora? Precisamos estar conscientes de todos os nossos atos. A nossa oração é uma oração consciente. Ela é uma oração que nós precisamos saber o que nós estamos adorando, a quem nós estamos adorando e principalmente na forma como nós estamos adorando. Alguma dúvida? Alguma pergunta? De uma forma rasa, Ah, se pega de surpresa nessa questão, e eu não vou me lembrar de toda essa aula do presbítero Diego. por isso que está gravado. Glória a Deus por isso, porque quando eu não venho, eu utilizo essa ferramenta. Aham. Mas, assim, eu posso dizer, como algumas vezes eu já me referi, que usando de uma... mesmo que essas seitas se utilizam da palavra, mas deturpam a palavra de Deus. Então, elas continuam falando da Bíblia, só que de uma forma deturpando alguns assuntos. Eu posso continuar me utilizando desses refúgios Para quê? para dizer sobre heresias. O que significa uma heresia? Eu posso dizer, não, são pessoas ou religiões que pegam algum texto da Bíblia e eles deturpam o que Deus Sim, está foi o falando. que a nossa irmã falou. Ah, eu justamente não vou isso. falar disso. É como o diabo, né? Chegou até Jesus Ela tentando... deturpa- a heresia ela tem duas origens. Ou ela tem uma origem no sentido que alguém cria uma heresia nova, um falso ensinamento novo. É uma coisa criada, ou seja, de malícia, vamos dizer assim. Ou a origem dela é a deturpação de algo genuíno. O importante é que ambas não apontam para o evangelho genuíno que Paulo nos alertou, que foi o versículo, a passagem que você não mencionou. Então, independente se foi criado ou se foi deturpado, ela desvirtua do evangelho verdadeiro, do evangelho de Deus. E aí, se ela foge do evangelho de Deus, ela não deve ser pregada. Esse é um ponto muito interessante, porque as pessoas falam assim, não, acho que uma pessoa, né, um parente, não, é testemunho de Jeová, mas o problema está na igreja, né? Não, está na igreja. Está no grupo, na comunidade dos testemunhos de Jeová. Porque fulano de tal é mormon. Mas é tudo Jesus, é tudo... Não. É diferente, é outro evangelho. Não é o evangelho de Deus, não é o evangelho de Jesus Cristo que foi pregado no cruz do Calvário. A obra da redenção muda completamente. Então, existem muitos cristãos, muitas pessoas da igreja, e quando eu falo da igreja, não dessa igreja específica, mas né, da igreja, do grupo de pessoas que confessam as doutrinas fundamentais da Bíblia, que olha para esses outros grupos heréticos, essas seitas, e, não, mas é melhor estar no testemunho de Jeová do que estar no candomblé. Em termos de salvação é a mesma coisa. Não muda nada. Trocar 6 por Está menos. trocando 6 por meia dúzia, exatamente. E isso aí envolve, né? Eu sei que é duro de ouvir, mas envolve testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia, e aí vai. Ok? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta sobre introdução à Trindade? Isso é só uma introdução, a gente vai passar aqui umas 12 domingos, né? Pelo menos, estudando cada pessoa específica, cada característica, qualidades, obras e tudo mais. Alguém? Só uma pincelada no monoteísmo. Só aqui se levar. Que a gente falou. Só uma Esoterismo, pincelada. isso. Exatamente. Bom, com isso a gente encerra a lição de hoje e aí vamos rapidamente para as perguntas.